sempre atentos permanecem em mim. Seus ouvidos estão sensíveis e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Creia, Ele está perto de você, querido. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor para todos que estão na sua casa nesta noite de sexta-feira. Graças a Deus por estarmos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Eliane, que vai estar trazendo a palavra introdutória, orando, e logo em seguida o ministério de louvor adorando ao Senhor, e você vai dando glória, vai dando aleluia, e deixando Deus falar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, louvando e adorando, falando da sua palavra. E eu gostaria de estar convidando a igreja para estar abrindo as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Confesso que há umas 3 semanas atrás o Senhor tem me incomodado com esse versículo e tem me ensinado bastante também, porque a gente entende que Deus, Ele ama, Deus é amor. Deus, Ele é amor, e Ele, como um pai que ama, Ele nos ensina a todo instante. Amém? A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? O Senhor tem, de certo modo, vem a nos confrontar o nosso erro e nos ensinar o negar a nós mesmos. Quando falou negue-se a si mesmo, é esse confronto entre a nossa alma e o Espírito de Deus, entre as nossas vontades e a vontade do Senhor. Porque não é só a minha vontade que reina, na verdade não deve ser a minha vontade que reina, mas é a vontade de Deus que tem que reinar na nossa vida o tempo todo. E a gente, por vezes, a gente se esquece de que Ele nos fez, Ele nos deu o sopro de vida, e muitas vezes a gente bate o pé e quer fazer conforme a nossa vontade. Então o Senhor tem me incomodado, a mim principalmente, a esse negue-se a si mesmo. E é necessário que a gente se volte dia após dia a Cristo, que a gente aprenda verdadeiramente a ser igreja, não simplesmente a ser um templo, a ser 4 paredes, a ser um ajuntamento de pessoas, mas que a gente tenha um sentimento de Cristo no nosso coração, que a gente venha deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos aperfeiçoar. Esse período de renúncia não é um período fácil, mas é justamente nesses períodos de dificuldade, é no deserto, em que a gente percebe que Deus faz as maiores coisas, os maiores milagres. A gente percebe na vida de vários personagens do Velho Testamento que só obtiveram crescimento, amadurecimento,
quando passaram pelo deserto, quando passaram pela prova e quando reconheceram que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas e que a vontade dEle é a que tem que reinar. Quando Abraão ouviu: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Eu creio que o conflito entre a sua alma e o seu espírito naquele momento foi grande. Mas esse é um momento decisivo que determina o nosso milagre, que determina a nossa vitória, que determina a nossa caminhada com Deus. Que nós possamos estar aprendendo com Deus, aprendendo com o Espírito Santo de Deus nessa noite, abrindo o nosso coração para Ele. Em casa nós estamos aprendendo assim, todas as vezes em que nós temos uma dificuldade, nós estamos começando a mudar a nossa oração. Porque muitas vezes a gente fica: Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a gente tem que mudar as nossas perguntas para Deus, se queremos fazer. A gente precisa começar a dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E nos tornar pessoas ensináveis. Porque somente quando a gente se torna ensinável é que o Senhor consegue moldar o nosso coração e nos aperfeiçoar para poder contemplar a sua glória, para poder sentir verdadeiramente a presença de Deus, para que a gente possa sentir o toque do Senhor no nosso coração. Quando a palavra do Senhor, ela fala do vaso que se quebra nas mãos do oleiro, justamente para que haja esse aperfeiçoamento, que não é fácil, que é dolorido, mas que é necessário. E nem tudo nessa vida é feito com a nossa vontade, com a minha vontade. Para que Deus possa agir na minha vida, eu preciso abrir o meu coração e deixar o Espírito Santo de Deus reinar. E nós, enquanto igreja, nós precisamos nos voltar à presença do Senhor. Nós precisamos começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? O que o Senhor está querendo dizer, Pai? Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu coração. Que o Teu Espírito Santo me dê entendimento, para que eu não venha dar brecha para o diabo, dar brecha para o inimigo, fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Para que nós possamos estar entregando os nossos caminhos na mão do Senhor, louvando, adorando e exaltando o Seu santo nome. E eu creio que, desse modo, toda a igreja vai começar a sentir o sobrenatural de Deus agindo na vida de cada um. Não somente em milagres materiais, mas existem coisas no nosso coração que dinheiro nenhum pode satisfazer. Tem coisas na nossa alma que somente o Espírito Santo de Deus conhece. Como diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a partir do momento em que a gente abre o nosso coração para que o Senhor possa nos moldar, possa nos ensinar, Ele consegue realizar o seu milagre com eficácia, com prontidão. Então que nós possamos nos dispor na presença do Senhor nessa noite. Que nós possamos entregar os nossos caminhos a Ele. Porque grande é o propósito do Senhor para conosco. As adversidades vêm, as lutas vêm, as dúvidas vêm. Mas a gente precisa confiar no Deus que nos criou, que deu o seu sopro de vida. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Voltar a confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E abrir o nosso coração não é algo fácil. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai fazer muito mais quando a gente aprender a confiar completamente nele. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Senhor, grande Deus, na Tua presença, Pai, é que nós Te louvamos e Te adoramos, Te bendizemos, porque somente Tu és o Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus de Jacó.
Tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tu és aquele, Senhor amado, que sonda o nosso coração, que sabe, Senhor amado, aquilo que eu somente pensei, mas não falei para ninguém, Senhor. Tu conheces, Deus. Tu é aquele, Senhor amado, que sabe discernir no meu coração o bem e o mal, os desejos, as emoções, coisas que às vezes, ó Pai, nem eu mesmo sei, mas Tu sabes, ó Deus. Ah, Senhor, nós Te glorificamos nessa noite, Pai, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. O Senhor tem nos ensinado dia após dia a confiar completamente na Tua presença, Pai. E o Senhor tem agido com grandiosa misericórdia, Senhor, para conosco, Pai. Nós, Senhor amado, que somos tão pequenos, tão dependentes de Ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a dar o nosso melhor. Espírito Santo nos capacita, nos move, nos ensina. Ora, Senhor, conosco. Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja nessa noite e nos ensina, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor aos irmãos, aos que estão assistindo esta live, também receba a paz de Cristo. Vamos continuar adorando o nosso Deus, declarando que Ele é grande. Muitas vezes nós vemos o problema maior do que o Deus que nós adoramos, mas nós temos que ver a cada dia que o nosso Deus, Ele é grande. Ele é muito mais do que nós possamos imaginar. Então glorifica o nome do Senhor, declarando quão grande é o meu Deus. Aleluias.
Igreja, declara quão grande é o Deus que você adora. Declara ao Senhor como foi o seu dia. O Senhor já sabe, mas fala ao Senhor nesta noite. Que possamos reconhecer a grandeza desse Deus a cada dia em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar declarando: eu te louvarei, Senhor. Não importam a circunstância. Quando muitas vezes nós queremos buscar o nosso Deus ou agradá-lo, às vezes em momentos de alegria, ou mesmo quando estamos perturbados com tristeza, a gente clama o nome do Senhor. Mas uma parte deste louvor diz: eu te louvarei. Não importa a circunstância, não importa às vezes como está o momento que você está, como nós estamos vivendo, mas que possamos a cada dia louvar o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós a cada dia. Aleluias.
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para pegar seu dízimo, sua oferta dessa noite. Diácono Laércio vai estar orando, e a diaconisa Noêmia abençoando a vida dos irmãos, em nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Diácono Laércio, rapidamente. Em nome de Jesus. E daqui a pouco nós já vamos para o ensino das Santas Escrituras, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, venha dar graça, Senhor Deus, para que nós podemos, Senhor Deus, devolver o que é teu. Porque sim, Deus, quem devolve, recebe em abundância. Pai querido, Pai amado, que vem dar, Senhor Deus, forças, sabedoria, trabalho para o teu povo, Senhor Deus, para que possa estar dizimando e ofertando em tua casa, Senhor Deus. Que a tua casa também necessita, Senhor Deus, dos dízimos, de ofertas, Senhor Deus, porque ela tem, Senhor Deus, os seus compromissos de mês a mês, tem, Senhor Deus, para ser feito. Senhor Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, até agora, Senhor Deus, e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, insondáveis seu juízo e seus caminhos. Com profunda riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seu juízo
seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe o ministério de louvor. Vamos para o estudo da palavra de Deus nesta noite. Seja glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aprender um pouco mais das Santas Escrituras nessa noite, falando sobre quem merece a honra, ou quem merece ser honrado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 17. Enquanto você abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Comentarista desta lição, pastor Sadraque Elias, de Várzea Grande, Mato Grosso. Ele faz o seguinte comentário: existem maneiras e formas diferentes de honrarmos. Segundo a Bíblia, todos devem ser honrados. O significado da palavra honra no plano espiritual estende-se como ato de adorar, mas no sentido geral da palavra, como muitos falam e pouco se entende, seu significado verdadeiro é atitude de respeito e consideração pela função ou lugar de destaque de alguém. Então vamos ler este versículo que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, verso 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. 4 ensinamentos em um só versículo. Primeiro, honrai a todos. Segundo, amar com amor fraternal. Terceiro, temer a Deus e honrar ao Rei. O princípio da honra é bíblico. Foi Deus quem estabeleceu a fim de abençoar os seus filhos em um relacionamento de respeito uns com os outros. Você que está na sua casa, você que está aqui, volte um pouquinho comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Pode marcar nos textos, para que depois você possa, de forma mais detalhada, meditar naquilo que Deus está falando conosco. Olha o que diz Paulo aos Coríntios sobre o princípio da honra. Capítulo 12, 1
1 Coríntios capítulo 2, verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. A honra deve ser um relacionamento de respeito um com os outros. Diz a Bíblia, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha a importância da honra em relação à igreja do Senhor. Se um membro do corpo de Cristo está padecendo, todo o resto do corpo deve se voltar para esta pessoa e ajudando-a, nós estaremos honrando ela. E Paulo vai ao contrário da situação, dizendo: e se um membro for honrado por Deus, todo o corpo deve se alegrar. Sabe qual tem sido a maior dificuldade? É que às vezes pessoas que não gostam de nós por algum motivo, no momento de dor, ela se compadece com você. No momento de velório, às vezes até quem é contra você vai lá se condoer com você e dizer meu sentimento, minhas condolências, meus pêsames. Mas quando você está no momento de alegria, onde Deus está te exaltando, honrando, aí você descobre os verdadeiros amigos. Verdadeiro amigo é aquele que quando você está honrando, ele aplaude, ele deseja o seu crescimento, ele deseja que você desenvolva, que você cresça, que você avance. Mas quem não tem o sentimento de honra, vou usar um exemplo, eu acabei de tocar com o Ministério de Louvor, com o meu violão. Quem não deseja a tua honra, fica torcendo para você errar uma nota. Porque se você errar uma nota, vai ficar vergonhoso, vai ficar feio. Fica torcendo para você desafinar e dar risada. Mas quem quer ver sua honra, ele fica intercedendo: Deus, dá unção para o teu filho cantar, aleluia, abençoa a família dela, abençoe a família dele, Senhor, ajuda o teu filho a tocar melhor, ajuda o teu filho a desenvolver a vida espiritual. E quando ele estiver pregando, Deus usa o teu filho segundo a sua palavra. Isto é o princípio de uma honra bíblica. Ninguém deve e nem pode ser honrado mais do que Deus. Muitos já caíram na fé, no meio da caminhada, por desejarem ser mais que Deus. O primeiro, o grande arcanjo, querubim ungido, melhor dizendo, que se rebela contra Deus, leva uma terça parte de anjo do céu e se rebela, e Deus coloca ele para baixo e se torna o próprio diabo, porque ele quis aquilo que pertence a Deus. Vamos para Apocalipse
capítulo de número 5, versículo 13. Apocalipse, capítulo 5, verso 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, glória, poder para todo o sempre. A honra, a glória, o louvor, a majestade, a adoração é a Deus. Quando a Bíblia diz dar a honra a quem honra, fala de um sentimento de respeito, mas não de adoração. Você pode me respeitar, mas não pode me adorar. Você tem que respeitar seu esposo, tem que respeitar sua esposa, mas não pode se tornar um ícone de adoração. Por que está acontecendo isso? Pessoas estão valorizando mais o ser humano do que o próprio Deus. Pessoas matam por causa do time. Pessoas matam por causa do partido político. Pessoas matam por coisas supérfluas, superficiais. Mas a Bíblia está nos ensinando que devemos adorar somente a Deus. Você pode glorificar o nome dEle? Aleluia! Agora, é claro que também existem alguns princípios de honra. Não precisa abrir, mas a Bíblia fala sobre a honra ao pai e à mãe. Isso está nos 10 mandamentos. É o primeiro mandamento com promessa. Paulo fala aos Efésios que o filho que honra pai e mãe, ele vai viver em paz e vai viver bem. Então nós vemos isso primeiro em Êxodo capítulo 20, verso 12. Porque honrar as autoridades constituídas para o nosso próprio bem. A palavra de Deus chega a chamar essas autoridades de ministro de Deus. Romanos 13, 1. Abra sua Bíblia. O que nós temos visto? As pessoas não têm honrado as autoridades, seja no âmbito de igreja, seja autoridades no executivo, no judiciário, no legislativo, policiais e todo tipo de autoridade que existe é constituída por Deus. Foi Deus que criou essas autoridades. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, em outra versão, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Toda autoridade veio de Deus, constituída, criada por Deus. Como devemos fazer? Honrar a autoridade. E quem é a autoridade? Aquela que está acima de mim, com uma função de comandar, com uma função de coordenar. Deve-se haver um respeito para com essa autoridade, mesmo que essa autoridade não esteja de acordo com as Escrituras. Não digo que você deve seguir o erro,
mas respeitar. Deus colocou um rei em um trono chamado Saul. E a Bíblia diz que quando Deus unja Davi, quando ele ainda tinha por volta de 13 a 17 anos, lá na casa do seu pai, quando ele ainda estava cuidando das ovelhas, após muitos anos, Deus coloca Davi no trono de honra. E nesse intervalo onde Davi, após grandes lutas, leão, urso, Golias, ele vai habitar e na casa de Saul. Constitui-se uma amizade gigantesca com o filho de Saul por nome de Jonatas. E a Bíblia diz que Davi começa a vencer grandes batalhas. Agora Davi está lutando com as espadas. E começa a nascer no coração de Saul uma coisa chamada inveja. Saul começa a perseguir Davi, mas Davi não toca na autoridade de Saul, enquanto Deus não tira Saul do trono. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar o rei. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem deu autoridade é aquele que vai cuidar da autoridade, que vai cobrar da autoridade. Quem constituiu a autoridade é esse que vai entrar e falar com a autoridade. Davi não toca na unção de Saul, não mata Saul. Aí vem Deus, tira Saul do trono, tira o Espírito de Deus da vida dele, o rejeita. Então Deus coloca Davi. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz sobre a honra ao cônjuge: marido honrar a esposa, esposa honrar o marido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Este versículo é muito importante. Vou falar algo muito sério aqui, que talvez você não ouviu ainda. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você que está assistindo esta live, e você que está aqui no templo, preste muita atenção, como é sério isso. A Bíblia diz para o marido coabitar com a esposa. A palavra coabitar, ela tem 2 significados, tem 2 vertentes, tem 2 sentidos, tem 2 caminhos. Primeiro caminho fala da convivência diária no lar. Conviver bem. A convivência do casal tem que ter entendimento, eles têm que se entender. E o marido, que é o cabeça, tem que ter a plena consciência que esse entendimento não pode falhar, porque ele precisa dar honra
a mulher. Reconhecer o que a mulher faz. Custei para aprender isso, mas aprendi até o dia que eu tive que fazer. Se trocar os papéis, colocar a mulher para ir trabalhar fora e deixar o marido para cuidar da casa, não dura uma semana. O marido não aguenta. Coloca para ele lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, cuidar de filho, fazer tarefa e outras coisas mais. Marido entrega os pontos rapidinho. O homem não faz tudo que a mulher faz, mas a mulher faz tudo que o homem faz. Então, imagina uma mulher, além de trabalhar muito em casa, ainda ela trabalha fora. Não é a obrigação da mulher, biblicamente falando, trabalhar fora. Quem tem que ser o provedor da casa é o homem. Mas a mulher se sacrifica, trabalha dentro de casa, trabalha fora de casa. E ainda existem homens que não sabem honrar as suas esposas, ainda critica. Segunda honra nesse coabitar, o coabitar fala de relação sexual. Tem que haver entendimento na intimidade. O homem tem que ser romântico, entendendo que a mulher é o vaso mais fraco, no sentido que ela é mais sentimental. Eu disse para alguém que um dia uma irmã procurou a minha esposa e falou: eu não aguento mais, eu vou separar. Por quê? Porque o meu marido é um cavalo na intimidade. Não tem nenhum amor, não tem carinho. Me trata como se fosse um animal. Aí ele chorando me ligou: pastor, corre aqui, me ajuda. O que eu faço para salvar meu casamento? Falei: para de ser cavalo. Seja carinhoso. Porque sabe quando começa a intimidade no casamento? Quando acorda, no bom dia, nos elogios. E aí vai alimentando o sentimento. E alimentando o sentimento, quando chega no momento oportuno, a esposa está honrada. Estando ela honrada, ela vai ter prazer de satisfazer o seu esposo. Coabitar com entendimento. Final do versículo: para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou dizer algo para você. Um casamento na qual não tem boa convivência no lar e não tem bom entendimento na intimidade, a Bíblia diz que as orações são impedidas. Não chega ao céu, porque se cria uma barreira. E qual é a barreira? Falta de amor, falta de carinho, falta de diálogo. É uma casa que vive em guerra.
não há entendimento na vida íntima. E isto é o que mais tem acontecido. Uma irmã procurou um pastor e falou que já fazia 3 anos que não havia intimidade no relacionamento. E sabe o que acontece? Pedro diz que havendo boa convivência e havendo prazer na intimidade, e bom entendimento na intimidade, a oração sobe. Mas não havendo isto, as orações são impedidas. Vamos falar um pouquinho mais de honrar. Honrar os que lideram com afinco e dedicação na obra de Deus. A palavra deixa bem claro que eles são dignos de dupla honra. 1 Timóteo capítulo 5, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olha o que nos ensina a palavra de Deus sobre honrar aqueles que nos lideram. Capítulo 5, verso 17 de 1 Timóteo. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Em outra versão, os pastores, porque o presbítero nos tempos bíblicos eram a mesma coisa que um pastor, tem as mesmas obrigações. Então a Bíblia diz que para com o pastor, com o obreiro, deve ter dupla honra. Irmão, quem não honra nunca vai ser honrado. Nós precisamos entender a lei da semeadura. O que eu planto é o que eu vou colher. Em cada um desses itens mencionados podemos observar que há hierarquia e honras diferenciadas. Para cada texto bíblico você vê sobre o foco da honra. A quem devo honrar, como devo honrar, quando devo honrar. Resgatar esse princípio bíblico é de fundamental importância para a igreja restabelecer os direitos, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Pois todas as vezes que honramos a quem de direito, atraímos sobre nós as bênçãos devidas. Diga comigo, todas as vezes que eu honro a quem de direito merece a honra, eu atraio para mim as bênçãos de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Agora, o oposto. Quando uma pessoa desonra, ela atrai para ela maldições. Eu ministrei aqui, aquilo que Deus abençoa, o inimigo não amaldiçoa, ninguém amaldiçoa. Alguém instituído por Deus, uma autoridade instituída por Deus, quando ela é desonrada, aquela pessoa está indo contra o próprio Deus que colocou aquela autoridade ali.
Eu posso até discordar da autoridade, não tem problema discordar. Agora, desonrar é desrespeitar. Você pode até ter uma opinião diferente da autoridade, mas desobedecer à autoridade é desonrar. É bem certo que eu só devo obedecer uma autoridade se ela se enquadra na Bíblia. Mas quando a autoridade está dentro da palavra de Deus, seja quem ela for, a Bíblia me ensina e me instrui para que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida, eu tenho que honrá-la. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso 58. Vamos ver aqui que muitas bênçãos estão retidas, porque pessoas não sabem honrar as autoridades. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de número 58. Existem locais que Jesus não fez nenhum milagre, porque não foi honrado. Olha o que Mateus registra. Mateus capítulo de número 13, verso 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quando eu não honro a autoridade, eu retenho o agir de Deus. Deus quer agir, Deus quer usar, Deus quer fazer, mas os liderados, por não honrarem a autoridade, impedem Deus fazer. Jesus chega a um lugar, e a Bíblia diz que ali ele não fez muitas maravilhas, porque o povo não honrava ele, o povo era incrédulo. O que é ser incrédulo? É duvidar do poder que tem naquela autoridade. Valorize, honre a autoridade. Há diversas autoridades que precisam ser honradas. Devemos ter cuidado, porque o inimigo das nossas almas age das formas mais absurdas que possamos imaginar, para neutralizar as nossas bênçãos. Observemos bem: servimos com amor a quem de direito? Obedecemos? Não há como honrar alguém deixando de obedecê-lo. Quem honra serve com amor, materializa, demonstra em atitude e ação. Quando eu sou alguém que tenho o amor em meu coração e tenho dentro de mim o desejo de honrar quem está sobre mim, quem está me liderando, e eu faço com amor, Deus conhece o coração. Porque a minha atitude deve ser feita com amor e não para agradar a homens. Aí eu vou dar um presente para o pastor, para ele me dar um cargo na igreja. Honra não se compra, honra se conquista. Sabe, irmãos, tem havido no meio cristão um negociamento de líder com liderado. Se você fizer isso, eu faço isso. Eu quero dizer para você,
Você não precisa, agora eu vou falar de mim, você não precisa todo dia estar na minha casa ou me dar um presente. Se você quiser, a porta está aberta. Você não precisa. A única coisa que Deus quer é respeito à autoridade. E quando há respeito do liderado e do líder com liderado, o nome de Jesus é glorificado e a igreja é abençoada. Porque a honra, ela é demonstrada com atitudes de amor. A honra é demonstrada quando servimos com amor. Não há como honrar alguém deixando de obedecê-lo. Quando o filho desobedece o pai e a mãe, está desonrando o pai e a mãe. E a Bíblia diz que quem desonra pai e mãe morre cedo. Os seus dias são abreviados. Jesus disse isso. Eu quero dizer para você, e terminando esse culto de ensino, pegando um exemplo da Bíblia, a Sunamita, 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 a seguir. Eliseu passava pela cidade de Sunem. Todas as vezes que Eliseu passava ali, o que acontecia? A Sunamita, ela é chamada por ser de origem de uma cidade chamada Sunem. Quem quiser abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, pode abrir. Eu vou aqui adiantar e falar o que está escrito. A Sunamita e seu esposo, a Bíblia não relata o nome deles, só relata que eles eram ricos, viviam na comunidade deles, e todas as vezes que o apóstolo, ou melhor, o profeta Eliseu passava na cidade de Sunem, esse casal chamava Eliseu e o seu servo Geazi para ali repousar e se alimentar. Então Eliseu sabia que quando ele precisava ir na cidade de Sunem, haveria alguém ali para receber. Isso se chama ser hospedeiro. Mas a Sunamita, ela fica tocada por Deus para honrar Eliseu. Ela quer honrar mais o profeta. E ela propõe para o seu esposo: vamos construir no andar de cima um quarto. Vamos colocar uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira, para que quando eles passarem por aqui, eles tenham um local só para eles. O marido concorda, porque tudo deve ser feito de comum acordo. Agora Eliseu tem um hotel da época preparado para ele e para o seu companheiro Geazi. O que esta mulher fez? Teve uma atitude de reconhecer o trabalho daquele profeta e honrá-lo a tal ponto de usar o dinheiro dela, o dinheiro do esposo, o dinheiro deles, para construir um quarto para que ali ele repousasse. O que comprova que uma pessoa honra alguém é a atitude. Porque de palavras o mundo está cheio.
Deus nos chamou para honrar a Jesus, a honrar as autoridades, e como igreja separada de Cristo, sejamos desafiados a colocar esse princípio em prática. Quando honramos, atraímos em nosso favor bênçãos espirituais e materiais, sem medidas. Diga amém. Se coloque de pé. Que cumpramos o que ouvimos essa noite. Que venhamos honrar. Que venhamos honrar. Vou contar algo aqui, não com o objetivo de mostrar que eu fiz, mas eu prefiro pegar um exemplo particular. Na maioria das vezes que eu vou em Dracena, muitas vezes meu superintendente, ele me convida para ir almoçar em algum lugar. Agora nem tanto, mas um tempinho para trás aí, eu andava mais quebrado que arroz de terceira. Então sempre eu ficava envergonhado, porque sempre ele pagava a conta. Mas chegou o dia que Deus começou a me abençoar. Chegou o dia que começou a sobrar uma quirela. Eu estava em Flórida Paulista, liguei para o meu superintendente e falei para minha esposa: hoje nós vamos lá em Dracena e vamos convidar nossos líderes, nossos pastores, e vamos levá-los ao melhor restaurante de Dracena e vamos pagar a conta para honrá-los. E assim aconteceu. Eu falei: pastor Renato, é só o senhor e a missionária Márcia, meus filhos não, porque aí não dá. Irmão, fiquei tão feliz. Como é bom você honrar alguém quando você pode. Falei: pastor, eu estou indo aí para Dracena, onde o senhor quer almoçar? Ele falou: pai, o que está acontecendo? Eu falei: pastor, Deus está me abençoando, eu quero retribuir um pouquinho do que o senhor já fez por mim. Quando eu fiz a minha preparação para ser consagrado a pastor, de 2012 a 2013, eu fui 6 vezes para São Paulo. A primeira vez, o pastor que era de Adamantina, eu, sempre na primeira vez o pastor superintendente nos levou. E ele ensinava o caminho, ficava conosco a primeira vez, depois as 5, aí cada um voava por si, né? Irmãos, eu nunca tinha dirigido em São Paulo. Imagina. Um olho no radar, um olho no GPS para não errar o caminho. Mas aí, como diz, primeira viagem, 6 multas. O carro de quem? Do superintendente. Só foi chegando. Porque cada esquina era uma velocidade. E eu com medo de me perder no caminho, então não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele me liga: o que aconteceu? O que, meu pastor? Rapaz, não pode chegar a carta de multa de radar aqui? Pastor, é que eu fui para São Paulo, né? E
não aprendi ainda a andar em São Paulo. Para não perder a minha carta, foi um pouquinho de ponto na carta dele, um pouquinho de ponto na carta da missionária Márcia, um pouquinho de ponto na minha carta, e dividimos ponto, e eu consegui pagar quase todas as multas, mas nem todas, porque eu estava tão quebrado, que até ele teve que ajudar a pagar multa. Então quem quiser ir comigo para São Paulo, hoje não tem esse problema mais não. Depois eu fui mais 5 vezes, aprendi, não tomei mais nenhuma multa, mas a primeira vez só foi terror. Sabe, irmãos, essas coisas gravam no nosso coração como se grava numa rocha. Isso você nunca esquece. Porque hoje, o que eu puder fazer para honrar o meu líder, eu vou fazer. Mesmo às vezes não concordando, eu vou fazer. Porque eu sei o tanto que eu já fui honrado. E o tanto que Deus tem me honrado. Quem entende, diga amém. Então, honre para ser honrado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, quero te louvar e te exaltar, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não volta vazia. A todos que estão no seu lar e a todos que estão aqui na casa do Senhor, nos ajude a honrar as autoridades constituídas pelo Senhor, com atitudes de servir com amor. Que isso faça parte da nossa vida, desse sentimento de gratidão e de reconhecimento. Abençoe teus filhos, que mesmo numa data humana, comemorativa como esta, vieram ao templo para aprender a sua palavra. E amanhã mulheres e homens convidados para 6 da manhã estarem aqui orando nesta campanha de oração. E no domingo, a ceia do Senhor. Abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, que o sentimento de honra venha prevalecer neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a tua mão para frente. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor. Que Deus abençoe a tua casa, e que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos cumprimentemos, a paz do Senhor. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, bem forte. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor para todos sempre. Amém.